Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz. Eu sou responsável pela disciplina Teoria da Literatura 1. Hoje estou aqui para gravarmos o módulo 3, que tem por título Gêneros Narrativos e Crítica Literária Contemporânea. Hoje eu vou explicar a unidade 1, tá? Que tem por título Oralidade, Tradição Escrita e Arte Literária. Vamos lá. Bom, no passado, pessoal, de uma forma equivocada, se acreditava que em todos os âmbitos existia uma distinção irreparável, um abismo entre a arte verbal escrita e a arte verbal falada, tá? Essa observação essa observação vem de dois estudiosos, curiosamente. Ambos têm o primeiro nome como Robert, tá? Robert Scholes e Robert Kellogg, tá? E eles escreveram um livro chamado A Natureza da Narrativa, tá? E então, segundo esses autores, esse conceito equivocado perdurou por um certo tempo. Mas aí, né, eles vão mostrar que contemporaneamente, né, a gente precisa fazer um juízo correto de valor, tá? E então deve-se considerar que a narrativa oral se diferencia profundamente da narrativa escrita, no que se refere à sua forma, tá? Porém, culturalmente falando, a sua diferença não é significativa. Tanto é que, além do Scholes e do Kellogg, né, nós tivemos também outros estudiosos que tiveram essa percepção, né? É o caso do Sapir. O Sapir disse que a escrita e a fala, ambas são importantes, sendo que a escrita é o simbolismo visual da fala, tá? É o simbolismo visual da oralidade. Então, a gente tem aos poucos, né, foi se chegando à percepção correta da questão da oralidade e da oralidade e da tradição escrita no contexto da arte literária, tá bom? E aí, pessoal, existe um filme que vai ajudar a gente a perceber, né, com bastante clareza essa relação aí entre oralidade e escrita. Eu imagino que quase todos já devem ter ou assistido ou ouvido falar do filme Comer, Rezar, Amar, que foi finalizado, né, em 2010. A protagonista ela é representada, né, pela atriz Julia Roberts. Então a gente vai ter, né, apenas para vocês lembrarem, essa questão da oralidade escrita no filme, ela se faz muito presente praticamente do meio para o final, tá? Eu vou relembrar aqui, caso alguém não se recorde do enredo, o que tem assim de importante para a aula de hoje, em relação ao contexto, né, onde nós queremos chegar, o objetivo dessa aula. A personagem Liz Gilbert, né, que é representada pela atriz Julia Roberts, né, ela é casada, ela tem uma carreira de sucesso, mas ela tem vivenciado, né, ela vivencia crises existenciais. E no meio de tudo isso, ela acaba se divorciando e decide viajar pelo mundo. Quando ela vai à Índia, ela conhece o monge Ketut, tá? E este lhe narra muitas experiências pessoais, das quais resultaram ensinamentos. A partir daí, ele passa a ser o mentor dela, passa a aconselhá-la, e a Liz, né, fica surpresa com o fato de que tudo que o Ketut ensina, tudo que o monge ensina, está apenas, né, apenas entre aspas, né, no plano da oralidade. Ele não tem os ensinamentos dele escritos, né? Fica tudo na oralidade. Ele vai transmitindo, né? Conversando e repassando seus conhecimentos. Então, apesar de aprender os conhecimentos oralmente, né? Por estar inserida na tradição escrita, ela toma providências para que os ensinos do monge fiquem registrados em formato impresso, né? Em formato escrito, em formato de livro, para ser mais exato. E ele fica muito contente com isso, né? Então, porque acontece que ela fica tão assim maravilhada com os ensinamentos orais, mas ela pensa, poxa,
isso está apenas no plano da fala, né, no plano da oralidade. É preciso que isso fique registrado, fique escrito, né? Então, ela vai e providencia para que tudo fique em formato escrito, né? Depois ela vai a uma gráfica lá da região e manda publicar em formato de livro, entrega nas mãos dele e ele fica muito feliz. E a partir daí, né, a gente pode perceber essa questão da cultura, né? Ela era da cultura, a Lee Gilbert da cultura ocidental, e o monge da cultura oriental. E a partir dessas observações, a gente vai prosseguir aqui na nossa discussão, né? O Scholes e o Kellogg, eles vão nos ensinar que foi atribuída para a palavra impressa, né, para a palavra escrita, um aspecto de santidade, tá? Solenidade e representatividade. Erroneamente, no passado, é como se a escrita fosse superior à oralidade, tá? E as palavras, em suas formas impressas, tornaram-se para nós mais reais do que os sons nos lábios de homens vivos. Então, realmente é bem interessante, né? A palavra escrita, né? Antigamente, era algo mais real, mais intenso, mais forte do que os próprios sons que saíam, os próprios fonemas, né? Que saíam dos lábios, né? Das bocas dos homens vivos. E, além disso, os Scholes e o Kellogg vão nos ensinar que os livros, né, como meros objetos físicos, às vezes ultrapassam a sabedoria na estima do mundo, tá? Quer dizer, para as pessoas, até hoje, né, a gente encontra pessoas que veem que acreditam que só existe a sabedoria se o ensinamento estiver registrado num objeto físico, né? Se tiver escrito num livro, né? E eles ainda vão nos ensinar, né, que qualquer mentira ou ultraje que assume a dignidade da impressão torna-se 1000 vezes mais ameaçadora, tá? E o esquecimento dentro de si mesmos furtou aos homens letrados a capacidade até mesmo de conceber a produção de grande literatura por poetas e contadores de histórias iletrados. Ou seja, o que esses teóricos estão nos ensinando é que por causa desse preconceito que ainda, né, em muitos momentos, ainda em certos contextos, melhor dizendo, né, esse preconceito se verifica, né? Por causa desse preconceito, então, muitos contadores de histórias, né, grandes poetas que declamam seus poemas, sua arte, eles não são tão bem vistos, né, como se tivessem publicados, né, em o seu conteúdo, né, sua mensagem literária em livro, né, em texto escrito, formato de livro. E então, por causa disso, né, embora as pessoas muitos tenham se livrado dessa concepção errônea, ainda há os indivíduos que subestimam a importância dos textos orais, tá? Lá no campus de Coxim, nós temos uma acadêmica, ela é graduada em História e está cursando uma outra graduação, uma jovem muito estudiosa, e ela tem diante dessa percepção de que a oralidade acaba sendo subestimada, ela tem lutado para tentar não só declamar seus poemas, mas também, quando tem oportunidade, ela tem publicado no formato de livro, tá? A Gleiciele Nonato é uma poetisa da etnia indígena Guató. Ela já escreveu um livro chamado Vila Pequena, Causos, Contos e Lorotas, tá? Esse é um dos livros dela, no qual ela trabalha a questão de tudo que ela aprendeu no plano da oralidade, ali na região norte aqui do Mato Grosso do Sul, os causos que até então estavam apenas no plano da oralidade, apenas nas histórias contadas verbalmente, né, oralmente. Então, ela tem trabalhado para não só declamar,
divulgar oralmente ao participar de eventos, mas também ela tem procurado publicá-los em formato de livro. Não que ela ache que a oralidade seja menor, tenha menor importância que o texto escrito, ou que o texto escrito e a oralidade rivalizem entre si, mas a sua ideia é difundir a sua produção literária e a produção oral da região norte do Mato Grosso do Sul, particularmente da cidade de Coxim. Ela tem procurado para ela divulgar, né, ao máximo toda essa cultura. Então ela vai trabalhando nas duas pontas, né? Vai trabalhando nos dois polos, o plano da oralidade e o plano da publicação, né? A publicação, o texto escrito, o formato de livro, tá bom? Quem puder acompanhar, ela é importante, de muito boa qualidade a produção dessa poetisa e contadora de histórias. Um exemplo que a gente pode aproveitar também é o exemplo proposto pelos estudiosos Santos e Wielewicz. É um sobrenome bastante peculiar, né? Wielewicz. Esses estudiosos vão ponderar que a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela exclui a importância da tradição oral das populações indígenas, porque desconsidera a cultura dos povos que aqui estavam no período conhecido como descobrimento do Brasil. Ou seja, o Pero Vaz de Caminha, quando veio aqui e ele elaborou a sua carta para enviar lá para o rei de Portugal, ele descreveu muitas questões importantes do que ele percebeu na fauna, da flora, a apresentação visual dos indígenas e das indígenas. E ele descreveu também na sua carta a primeira missa realizada no Brasil, a aparência dos indígenas e tantos outros detalhes, mas na Carta do Caminha não se menciona que a cultura indígena era importante. E naquela época, né, a cultura indígena ela era uma cultura oral, né? As histórias, né? As histórias eram promovidas entre os indígenas de geração para geração no plano da oralidade. Inclusive, existe um estudioso de sobrenome Risério, né, que ele classificou a arte verbal indígena, essa arte oral da época, como sendo poemúsica, tá? É um termo aí do Risério, poemúsica, tá? Então, esse foi outro estudioso também que reconhece, esse foi um estudioso que reconheceu a importância da cultura indígena no momento naquele contexto histórico do descobrimento do Brasil, tá bom? Mas a Carta do Caminha, ela tem essa falha, tá? A gente pode falar de um ponto de vista crítico, é uma falha bastante preocupante. Estou até pensando numa palavra que represente a indignação que trouxe, né, essa ausência de se falar da importância da cultura oral, das histórias orais que os indígenas contavam para seus descendentes, e estes iam reproduzindo, né? Se esse detalhe da cultura oral, das histórias orais, tivesse constando na Carta do Caminha, a Carta do Caminha seria hoje, né, revista de uma forma muito mais elogiosa, ok? Bom, agora o próximo tópico é Tote, Tamos e a memória, tá? Um pouco de mitologia para a gente, um pouco da cultura grega aqui para a gente entender melhor essa questão da oralidade e da escrita. Existe uma obra chamada Fedro, na qual Sócrates vai contar a história de Tote, né, o que é o deus egípcio que inventou a escrita. E o Tote, né, querendo compartilhar a sua invenção da escrita para o deus Thanos, o deus Tamos, que reinava na época sobre todo o Egito. Então o Tote chega até ele, né, e vai falar: olha só, eu inventei a escrita, deus Tamos, e vai mostrar para o rei as letras, né, e vai dizer assim: olha, agora sim, né, essas letras vão aumentar, agora vai haver a escrita, então vai aumentar a memória, né, não só a memória, como a sabedoria dos nossos egípcios. E o deus Tamos respondeu para ele assim: muito talentoso Tote, esta invenção fará com que aqueles que a usam percam o saber em suas mentes, negligenciando suas memórias, visto que, através desta confiança nas letras, que são externas e alheias à mente,
eles perderão sua capacidade de recordar coisas dentro de si mesmos. Você não inventou um medicamento para fortalecer a memória, mas um substituto inferior para ela. Você está proporcionando aos seus alunos uma maneira de parecerem sábios sem a verdadeira sabedoria. Tá? Então, diante dessa história, né, dessa questão aí da cultura grega, essa história, né? Não fala historinha, não, uma história, né? Dentro aí deste exemplo, que foi trazido pelos estudiosos Kellogg e Scholes, a gente vai perceber que o Deus Tamos está repudiando na criação do Tote, né? Tem a ver com a maneira como a literatura oral era produzida antigamente, tá? Isso está embutido, né, no pensamento aí do Deus Tamos, porque antigamente, pessoal, os poetas orais, né, eles compunham seus poemas mediante fórmulas. E aí vocês têm que entender fórmula nesse contexto seria um grupo de palavras regularmente empregado sob as mesmas condições métricas para expressar uma determinada ideia essencial. Ou seja, naquela época, né, os poetas orais, eles improvisavam, né? Ao chegar diante do seu público, eles improvisavam, tá? Improvisavam, entre aspas, aí. O que eu quero dizer com isso? Que eles usavam as fórmulas convencionais em sua tradição poética como uma base para formar versos métrica e semanticamente adequados, tá? Ou seja, os poemas eram elaborados espontaneamente, tá? E ao serem elaborados espontaneamente no momento de oralidade, né, eles nunca eram exatamente idênticos, tá? Porque em cada apresentação dos poetas, né, esses poetas orais faziam uso das fórmulas. Então, eles faziam o possível para que cada verso fosse original. E isso reservava a repetição. Eles deixavam a repetição para efeitos retóricos muito especiais. Não sei se vocês estão me entendendo, né? A questão aí da história que o Kellogg e os Scholes contaram do Deus Tamos não ter gostado que o Tote inventou a escrita foi essa. Ele estava dizendo assim, olha, você agora, ao fazer essa invenção da escrita, você vai comprometer, né, a criatividade dos nossos poetas orais, né? Porque os poetas orais, eles chegavam, faziam o poema na hora diante do seu público. E a parte de repetição era só para promover efeitos retóricos e muito especiais, ok? Então, assim, os poetas orais estavam sempre usando ao máximo a sua memória, a sua imaginação, tentando, a cada uma de suas apresentações, eles procuravam fazer o possível para que cada verso fosse original. Então, esse esforço de usar a memória, esse esforço de usar a imaginação ali na hora, diante do público, pessoal. Então, esse esforço fazia, né, naquela concepção antiga, naquela concepção do Deus Tamos, fazia com que a literatura oral fosse apreciada pelo público, né, que o público ia ouvir aqueles poetas orais com aquela expectativa de ouvir algo novo, né? A cada apresentação seria algo novo. Os poetas orais se esforçavam muito, estavam sempre trabalhando intensamente a criatividade dentro de si. Então, era um contexto bem diferente, por exemplo, de hoje, quando você vai ouvir, por exemplo, um poeta declamar, ele vai declamar um poema que ele já escreveu, que já está registrado em livro, né? O que ele já publicou no jornal, né? Então, imagina, estamos falando de uma cultura, de um tempo totalmente diferente, né? Então, essa discussão oralidade escrita é muito boa porque nos leva lá para o passado, perceber como as coisas funcionavam, como que a arte literária se articulava, como que os textos eram construídos. Com essa aula, a gente está aprendendo essa questão da fórmula, né? Até então, acho que poucos sabiam que essa questão de existir uma fórmula para o poeta compor seus poemas, uma fórmula que levasse em conta a originalidade, a questão semântica, né? Então, tudo isso é muito interessante para o nosso conhecimento em teoria da literatura. Prosseguindo aqui, né? O legado oral na tradição escrita. A narrativa escrita, ela foi receber o legado oral da narrativa. Deixa eu ler novamente aqui. A narrativa escrita recebeu o legado da narrativa oral da Grécia Antiga e do norte da Europa. A poesia narrativa oral influenciou
as formas subsequentes da narrativa escrita. Exemplo, a fábula, narrativa inicialmente situada na oralidade e enunciada em versos. Então, esse slide, o que está enunciado aí é que, em outras palavras, é que a oralidade influenciou na tradição escrita, tá? Tudo isso que nós estamos vendo, né, a respeito de como que era a literatura, a produção da literatura oral no passado, isso vai repercutir na tradição escrita atual. E um exemplo que deixa isso bem claro é a questão da fábula, né? Antigamente, pessoal, vocês sabem aquelas fábulas, né? Principalmente as fábulas envolvendo animais, né? Aquela da raposa e a galinha, as fábulas do Esopo, né? Lembrem da questão vão lembrando aí, né, das fábulas, tá? E as fábulas sempre tinham, entre aspas, né, ao final, entre aspas, elas nos deixavam uma lição de moral, né? Nos deixavam aí um ensinamento, né, pessoal? E é importante porque antigamente a fábula ela existia no plano da oralidade, né? Ela era produzida em versos, tá? Agora não, né? Agora você pode comprar o livro do Esopo e ler várias fábulas. Se você quiser comprar um livro de fábulas, você pode comprar. Ela está escrita, ela está em formato de livro, ela está impressa, ela está na tradição escrita. Aí você pode ler para um sobrinho, para um filho, para uma filha, né? Ou você mesmo ler e apreciar. Mas isso aconteceu porque a fábula, né? Ela recebeu, né? Recebeu esse tratamento original da fábula, ela se dava no plano da oralidade e felizmente, né, chegou à tradição escrita, mas esse gênero só existia antigamente no plano da oralidade, né? Então ela migrou, né, para a tradição escrita mas isso se deve a um processo, né? Um processo que foi um processo demorado, mas que felizmente, né? Felizmente chegou até nós a oportunidade, né? Não estou dizendo que a fábula, no seu contexto oral original, não seja apreciável. Nada disso. Estou dizendo que, felizmente, ela existiu por causa da oralidade, né? E nós passamos a conhecê-la na tradição escrita, já que não existe mais os enunciadores da fábula de uma maneira improvisada, de uma maneira que criaria uma fábula. Não temos mais aqueles artistas, né, que iriam construir uma fábula na hora diante de seu público. Nós não temos mais esse tipo de artista, infelizmente. Mas, pelo menos, né, temos acesso à fábula na tradição escrita e os ensinamentos, né, seja na modalidade oral ou na modalidade escrita, os ensinamentos estão aí para serem absorvidos por nós, né, os ensinamentos que as fábulas nos deixam. Kellogg e Scholes também vai nos dizer que, sendo o intelecto humano o que é, a tendência da fábula é para a brevidade da narrativa, inclinando-se a apoiar-se fortemente no romance para a articulação narrativa, quando o artista narrativo tem em mente algo semelhante a uma fuga apoiada, tá? Então você tem a questão aqui uma observação que a fábula, né, ela foi originalmente, né, quando ela era produzida no plano oral, ela era estruturada, né, pensada para ser uma narrativa breve, né? E felizmente, apesar de não termos mais acesso a artistas que enunciem uma fábula improvisada, entre aspas, né, uma fábula criada espontaneamente para um público, nós temos a fábula, né, na tradição escrita, temos a fábula, né? E na fábula, felizmente, né, foi se aproveitado lá do legado oral essa característica de brevidade, né? É um texto sintético, né? Um texto que não se alonga. Essa questão de ser um texto curto, de ser um texto breve, veio lá da tradição oral e migrou para a tradição escrita. Quando a gente pensa nessa questão do legado oral na tradição escrita, nós também temos como exemplo, né, os textos do Velho Testamento, né, da Bíblia. Muitos desses textos apresentam muitas provas, né? Os textos do Velho Testamento apresentam muitas provas de descenderem da tradição oral. E podemos talvez imaginar uma transição gradativa dos séculos
da narrativa oral para a escrita entre os antigos hebreus, tá? Ou seja, antes de termos acesso à Bíblia escrita, nós temos que levar em conta, nós temos que lembrar, né, que muitos desses textos originalmente foram divulgados, né, oralmente, né, de pai para filho, e até que se passou por uma transição, né, e nós chegamos a ter acesso a eles agora por meio da tradição escrita. Vocês devem ter percebido que tem muitos exemplares das Bíblias atuais, né, que trazem alguns recursos para o leitor, aquelas chamadas Bíblias de estudo. Muitas delas têm notas de rodapé. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia de Jerusalém, que a Bíblia de Jerusalém é considerada a que tem a tradução mais confiável em relação à tradução dos originais, das línguas originais que compuseram, né, a Bíblia judaica, né? Então, até mesmo na Bíblia de Jerusalém, né, além das Bíblias de estudo, você tem ali nas notas de rodapé recursos que permitem, como leitor, né, a gente se situar como se estivesse ouvindo um salmo sendo entoado, tal como ocorria oralmente, né, oralmente no passado. Então, quando você está folheando lá um salmo, né, um salmo da Bíblia, você vê lá escrita a palavra Selá, né, que é uma referência a uma maneira, né, como era enunciado, entoado o salmo oralmente lá nos tempos bíblicos. E interessante também, pessoal, quero mencionar, existe um livro muito legal, muito, muito bem elaborado, que chama-se Os Homens da Bíblia, escrito pelo André Chouraqui, tá? É um livro que foi editado pela Companhia das Letras. Faz parte de uma série chamada A Vida Cotidiana. Então, coube ao André Chouraqui escrever sobre como foi a vida cotidiana dos homens dos tempos da Bíblia. Eu quero chegar com isso rapidamente a um exemplo, quando ele vai falar da criação literária, na página 229, ele vai dizer, eu vou aqui parafrasear, tá, para ser bem objetivo, é um exemplo muito interessante para vocês. Ele vai dizer que nos tempos da Bíblia, a própria linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia que a população usava, ela tinha uma força e uma nitidez tal qual a prosa artística ou a linguagem do poema. Então, no próprio dia a dia, os judeus dos tempos bíblicos, eles faziam uso do paralelismo, tá? E quando o texto vai dizer claramente aqui, o estudioso vai dizer claramente que o paralelismo é um procedimento de expressão que se encontra na maioria das tradições populares, tá? Ele se alimenta de toda a força do material sonoro, ritmo e metafórico da língua. Então, na linguagem cotidiana do povo daquela época, já existia o paralelismo, tá? E aí, quando você vai para a tradição escrita, você vai encontrar também esse paralelismo. Por exemplo, no Salmo 119, verso 105, tem um interessante paralelismo. Não sei se vocês já observaram. Quando a gente lê assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde que está o paralelismo, professor? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não é a mesma coisa, pessoal? Pensem bem. Imagina você andando à noite e aos seus pés você colocar ali um lampião, uma lâmpada, iluminando seus pés. Isso não é a mesma coisa que luz para o seu caminho? É a mesma coisa. Então, nisso se percebe o paralelismo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a mesma coisa, né? Assim, podemos dizer de uma forma um tanto simplista, é praticamente a mesma coisa, né? Então, nisso se percebe o paralelismo, que é a alma da poesia hebraica, tá? E isso estava presente não só na linguagem do povo dos tempos bíblicos, dos judeus dos tempos bíblicos, como também comparece na tradição escrita do Salmo 119, verso 105. Então, o legado oral na tradição escrita, ele pode ser percebido, por exemplo, na questão da musicalidade também, né? A aproximação da poesia com a música vem de muito longe, né? Vem da própria origem. A palavra lírica, né, é uma palavra grega que se referia inicialmente à canção que se cantava ao som da lira ou da flauta.
E quando a gente fala, então, dessa questão da lírica, né? A gente está fazendo uma referência, na verdade, quando você diz assim, é um poema lírico do Manuel Bandeira, né? Aí você está fazendo referência a uma modalidade de texto que você está lendo no livro, né? Um texto impresso na tradição escrita, né? No livro do Manuel Bandeira. Mas originalmente, né? Nos seus primórdios, era um texto, uma modalidade de texto oral, né? Era uma modalidade de texto para ser enunciado oralmente, tá? Então, a gente vê com isso, pessoal, um exemplo muito claro, né? Que na tradição escrita existe um legado oral. O texto da Bíblia, lá no Salmo 119, 105, você está na tradição escrita, mas essa tradição escrita, ela só existe porque houve um legado oral. Que legado oral? Na época dos judeus, né, nos tempos bíblicos, eles trabalhavam com o paralelismo nas suas conversas, nos seus diálogos. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que a tradição escrita existe, né, por causa dos subsídios que a oralidade nos deixaram como legado, né? Ainda falando da questão da lira, na Europa medieval, né, além da lira, né, as composições poéticas denominadas cantigas, elas eram acompanhadas por outros instrumentos de corda, né, como a alaúde, a viola, a guitarra, mantendo a estreita relação entre poesia e música, tá? Então, a origem da poesia lírica, de boa parte das composições poéticas antigamente, é uma origem oral, tá? Hoje em dia nós a temos, né? Nós temos esses poemas escritos, né? Temos acesso a eles na tradição escrita, mas eles vieram de uma tradição oral, tá? É isso que o Scholes e o Kellogg nos ensinam, e também aqui a Rhodia, né? Uma estudiosa também aqui, cujo livro está disponível na biblioteca digital do FMS, vai trazer a mesma ideia do Robert Scholes e do Robert Kellogg, né? Então, essa associação entre a letra e a pauta musical foi se extinguindo, né? À medida que os trovadores medievais foram perdendo seu status social, então essa associação entre letra e pauta musical foi se acabando, né? Então, quando isso aconteceu, a poesia e a música se divorciaram, mas a musicalidade que subjaz na poesia, ela continua, né? Nós temos na poética recursos como repetições de sons, palavras e versos, estrofes que criam rimas, ritmos e sonoridades, tá? Tudo isso permaneceu nos poemas atuais, né? Mesmo com a separação entre poesia e música. A gente tem aqui nas referências, né? O capítulo Fundamentos. Nós temos o livro Fundamentos do Texto Literário, né? Que está disponível na biblioteca digital do FMS. E também, né, o livro que eu mencionei do Robert Scholes e Robert Kellogg, A Natureza da Narrativa, também está devidamente enunciado nas referências. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá ok? Desejo a todos bons estudos.